Brasil entre dois gigantes, a perigosa encruzilhada entre Estados Unidos e China. O Brasil está no meio de uma disputa global que pode trazer consequências profundas para o seu futuro. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a China. O problema é que essa escolha está sendo feita por pressões externas, e não por decisões internas e soberanas. As tensões recentes com os Estados Unidos, agravadas pela postura política do presidente Donald Trump, estão empurrando o Brasil para uma aproximação cada vez maior com a China. E isso não é apenas uma especulação, já existem movimentos concretos, tanto diplomáticos quanto econômicos, indicando essa direção. A China, por sua vez, tem aproveitado o momento. O país asiático vem oferecendo ao Brasil uma série de propostas tentadoras, que incluem investimentos em infraestrutura, no agronegócio, em logística e até mesmo no setor mais delicado de todos, o de defesa e armamentos. Além dos chineses, os russos também começaram a se aproximar de Brasília, com interesses semelhantes. Essa movimentação gera grande preocupação nas Forças Armadas brasileiras, que têm relações históricas e muito fortes com os Estados Unidos e com países membros da OTAN. O setor militar teme que essa crise política e diplomática afete diretamente acordos importantes, como a compra de armamentos, o treinamento de tropas e a exportação de produtos militares fabricados no Brasil. Um exemplo concreto é o caso dos caças suecos produzidos aqui e os aviões militares da Embraer, que dependem de componentes norte-americanos. Qualquer ruptura nessa parceria pode gerar impactos desastrosos. Neste momento, o Brasil não tem um canal eficiente de diálogo direto com a Casa Branca. As exigências comerciais dos Estados Unidos são vistas como complicadas, e as exigências políticas impostas por Trump, praticamente impossíveis de serem aceitas por um governo que ainda deseja manter alguma autonomia. Mais do que interesses comerciais, a disputa é geopolítica. Washington vê o Brasil não como um parceiro independente, mas como uma peça dentro do tabuleiro da rivalidade com a China. Essa situação está tirando o sono de muitos militares no Brasil. Eles temem que, ao se aproximar demais da China e da Rússia, o país perca o apoio estratégico e tecnológico dos Estados Unidos. Recentemente, o Brasil encomendou dos americanos 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em cerca de 451 milhões de dólares, além de mais de 200 mísseis Javelin, que custam mais de 70 milhões de dólares. Mesmo sendo compras entre governos, que teoricamente não seriam afetadas por tarifas, existe o receio de que Trump possa bloquear as negociações por questões políticas. Outro ponto crítico envolve a venda de caças fabricados no Brasil para a Colômbia. Como aproximadamente 30% dos componentes desses aviões são norte-americanos, as tarifas impostas por Trump podem tornar os produtos brasileiros muito mais caros, reduzindo sua competitividade e afetando diretamente a indústria nacional de defesa. Se essas negociações forem interrompidas, a situação das Forças Armadas, que já enfrentam dificuldades, pode se agravar ainda mais. Para se ter uma ideia, 65% da frota militar brasileira está atualmente sem combustível. As Forças Armadas e o governo acompanham a situação de perto e mantêm diálogo com o Pentágono. Até agora, a avaliação é de que, no campo militar, os Estados Unidos ainda não pretendem romper laços com o Brasil. No entanto, cresce o desconforto com a presença cada vez maior de empresas chinesas e russas no setor de defesa brasileiro. Essa aproximação com as potências orientais tem sido incentivada por figuras próximas ao presidente Lula, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vê com bons olhos os investimentos chineses na Bahia, seu reduto político. Outro nome influente é Sidônio Palmeira, responsável pela comunicação do governo, que acredita que o confronto com Trump elevou a popularidade de Lula. Além deles, Celso Amorim, ex-chanceler e conselheiro próximo de Lula, carrega um histórico de resistência à influência dos Estados Unidos nas decisões brasileiras. Os militares, no entanto, são enfáticos: mudanças em parcerias estratégicas, especialmente na área de defesa, não podem acontecer de forma abrupta. Seriam necessárias consultas diretas com os comandos das Forças Armadas e análises profundas sobre os impactos a longo prazo. Isso mostra que, apesar do cenário complexo, ainda há espaço para diálogo e equilíbrio. O Brasil, mais do que nunca, precisa reafirmar sua soberania e evitar se tornar apenas uma peça no xadrez dos interesses globais. A escolha entre China e Estados Unidos não pode ser imposta de fora para dentro. É fundamental que o país pense com clareza sobre os caminhos que deseja seguir, principalmente, sobre qual modelo de desenvolvimento,
parceria e autonomia deseja para o seu futuro. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.